Muito bom. Então, puxando a nossa próxima questão, a quinta eu acho que é a última, depois a gente vai fazer mais, tá? Aqui foi mesmo só para mostrar para você que essa parte é bem legal, que a ética é um negócio bem legal. Eu sempre gostei de estudar isso aí. Às vezes as pessoas me perguntavam como é que eu poderia gostar disso, tendo estudado tanta ciência. Mas é um tipo de ciência também. Então, vamos lá? A quinta questão, um texto longo, hein? Ó, ele vai falar sobre Jean-Paul Sartre, né? O Sartre é aquele francês lá, você já ouviu falar, né? O Ser e o Nada. Gostava de ler o Sartre. Marido, casado lá, companheiro, na verdade, da Simone de Beauvoir, né? Que até foi citada no Enem, deu uma controvérsia uns tempos atrás. E vai citar Karl Marx, né? O teórico aí do capitalismo, o livro dele, O Capital, todo mundo, se não leu, pelo menos já ouviu falar. Então ele vai discutir isso daí. Lembre-se que o Sartre é o cara do existencialismo, né? O ser e o nada. O Marx é um cara mais ligado ali à teoria dele, exposta no livro Capital, que ele é mais explorada, é a chamada mais-valia. Só para você entender melhor o texto, né? bem em cima mesmo do que a gente estava falando. Segundo Marx, o custo, por exemplo, do meu óculos, todo lindo, todo burguês que o Marcelo me deu, né, da Lacoste, aí, tá vendo? Ó, que exemplo legal, ó. Deveria ser calculado em função do operário, do tempo de trabalho que o operário usou para produzir. E isso é uma contrapartida à visão capitalista que acha que não, que o preço final desse óculos deveria ser a matéria-prima empregada. Por isso que no capitalismo o domínio dos meios de produção é vital, enquanto que no socialismo marxista é exatamente o contrário. Ninguém deve deter sozinho um meio de produção de qualquer coisa, de uma matéria-prima, meio de beneficiamento. O custo final de qualquer matéria-prima seria calculado em função das horas trabalhadas pelo operário. Essa é a visão do Marx. Isso é o marxismo, a teoria da mais-valia, né? E o Sartre, por outro lado, um filósofo francês, bem recente, bem moderno, ele vai fazer uma comparação bem legal, quer ver? Então, vamos lá? Vamos ver o texto dele. Por outras palavras, é um fragmento de um texto. Não há determinismo. O homem é livre. O homem é liberdade. Não encontramos diante de nós valores, aí voltou a questão que eu falei para você, ó, de valores. Tá? Então vai envolver moral e ética. Ou imposições que nos legitimem o comportamento. Não encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Olha aí, olha o que ele está falando, que coisa complicada. Assim não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, um domínio luminoso de valores. Aí de novo a questão dos valores. Justificações ou desculpas, os valores vão mudar em função de tempo e de local, né? Estamos sós e sem desculpas. Texto muito pesado, né? É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Olha, que bonito. Condenado porque não criou a si próprio. E, no entanto, livre. Por quê? Uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo que fizer. O texto é do Jean-Paul Sartre, é um texto básico do existencialismo. Por isso que chama existencialismo. Ó. Ele está falando sobre o existir, né, de você não ter se criado, e todas essas questões que as pessoas costumam ter quando pensam sobre de onde vim, o que eu estou fazendo. O famoso quo vadis, né? Não muda muito, né? Muito bem, os homens fazem sua própria história. Agora vai se lançar um fragmento do Marx, mas não fazem como querem. Aí, ele está contradizendo o Sartre, ó. Tu observou? Olha só, não a fazem como circunstância de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Olha o que o Marx está falando, que é o peso histórico aí, ó, do que foi feito antes, em cima do que está acontecendo agora. Os dois textos, embora totalmente contrários, frontalmente opostos, mas são dois textos que dão uma interpretação bastante interessante. É o que disse para você. É preciso analisar, né? E a visão da gente sobre isso muda. Ainda bem, né, que muda. Então, aí ele fala, enquanto o Sartre defende que há determinismo, não. O Sartre defende que não há determinismo, existencialismo. Marx defende que o homem é livre independentemente das circunstâncias. Exatamente o contrário, se você ler. O Marx está deixando claro que o homem é uma consequência das circunstâncias anteriores. Falsésima. Letra B. Sartre defende que não há determinismo. Sim, ele está falando de existencialismo. E Marx estabelece um meio termo.
olha só, entre determinismo e a total liberdade do homem. Claro, o Marx estava muito mais ligado ao aspecto material da coisa, monetário. Né? Então, é a letra B, sem dúvida. Mas como é uma questão muito densa, vamos ver as outras, para ver se a gente não fez nenhuma imprudência aqui. Na letra C, quando Sartre afirma o homem está condenado a ser livre, diz o mesmo que Marx quando defende que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não tem sentido, né? As duas coisas são controversas. Sartre diz que o homem está limitado pela sua própria existência, exatamente o contrário. E Marx afirma que o homem... perdi a tela, deixa eu voltar. Afirma que o homem... Vamos lá, perdi minha telinha, voltando. Sartre diz que o homem está limitado pela sua própria existência. Não, o contrário. Enquanto Marx afirma que o homem está limitado pelas condições históricas. Tá, olha aí. Sartre diz que o homem está limitado pela existência, enquanto Marx afirma que o homem está limitado pelas condições históricas. Vamos ver qual é a melhor alternativa? É letra B mesmo, corretíssima, mais uma que acertamos. Tu vê que a letra E, ela é bastante complicada, mas a B é mais correta. A B, Sartre defende que não há determinismo, sim, e Marx estabelece o meio termo, perfeito. Sartre diz que o homem está limitado pela própria existência. Não, ele não usa a questão limitado pela existência. Enquanto Marx afirma que o homem está limitado pelas condições históricas. Não, Marx é um meio termo, ele cita isso, que existem essas condições históricas que até o momento predeterminam até onde o homem pode chegar. Letra B, sem dúvida, mas bastante complicadinha. Muito bem feito. Meninos, então, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês gostem, mas antes de fazer os exercícios, não se esqueçam, ou se tiverem dúvida, forem direto dos exercícios, repassem as laminosidades que eu fiz com muito carinho para vocês, tá? Um beijo grande. A gente se vê logo. Eu já estou com saudade de vocês mesmo, né? Tomar aquele cafezinho lá, aquele salgadinho que o nosso amigo aí da Mercedes leva para nós aí, né? Então tá. Fiquem com Deus. Um beijo grande, né? E a gente se vê logo. Namastê.